Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. Vamos então dar continuidade aqui ao nosso trabalho sobre o CCI. Eu espero que vos tenha feito sentido e que vos tenha valido a pena aquela chamada de atenção no vídeo anterior, aquelas chamadas de atenção, portanto, aquelas também comparações, digamos assim, perceber se realmente isto tudo está como nos vendem, ok? E, continuando a pegar no tema, será que aquilo que nos vendem é realmente aquilo que nós devemos fazer? Bem, o CCI é um indicador baseado num modelo, um método quântico estatístico, vamos dizê-lo assim. E tem o objetivo, por um lado, de identificar se há novas tendências com base na oscilação desse CSI em torno ao zero e também quando o mesmo supera e perde níveis de sobrecompra e de sobrevenda. E hoje a minha chamada de atenção vai ser especialmente nisso, por causa daquilo que se vende. Então, nós encontramos alguma informação na internet facilmente, onde nos dizem quando passar a linha zero compra, quando perde a linha zero vende, e na verdade não é bem assim, é quando o preço ganha momento e não está garantido que vai subir ou que vai vender, isso nunca, não é? O indicador CCI é mais um indicador estatístico que não é uma ciência exata e vocês já sabem disso muito bem, porque já viram nos outros vídeos todas essas contas e esses cálculos. Se não o fizeram, se não viram, é porque é a primeira vez que aqui estão e nesse caso é porque é caso para subscreverem o canal, colocarem like no final do vídeo se fizer sentido e aproveitem e reencaminhem também para os vossos contactos. Entretanto, dizer que este CCI, que é uma medida estatística, e aqueles que me seguem e aqueles que não seguiam podem ver nos vídeos anteriores todos os cálculos para chegarmos ao CCI, não é? Para dar à luz todo este movimento, vamos dizer desta forma, e o CCI não nos garante, porque a estatística não é uma ciência exata. Sim, que as fórmulas utilizadas são baseadas em modelos numéricos, ok? Que esses sim são uma ciência exata, a matemática, ok? Aplicado de forma estatística, a coisa muda quando tentamos prever o que é que vai acontecer. E isso às vezes é muito perigoso. E então o que é que nos apregoam e o que é que nos vendem por aí? Olha, quando supera zero compramos, quando perde zero vendemos. Quando está em zona de sobrevenda, que é no vermelho, menos 100, é aproveitar para comprar porque o preço está barato, e quando está em 100 é vender porque o preço está caro. E depois há vários outros modelos que eu agora vou explicando ao longo do vídeo. Vamos lá. Eu agora vou-vos mostrar aqui um gráfico e vou começar com este gráfico. Bem, este gráfico é de uma cotada que é a ACS espanhola. Primeiro vou chamar aqui a atenção do seguinte. Um detalhe muito importante, vamos pôr aqui a linha zero, que vocês já sabem como é que isto tudo se faz, não é? Pronto, um detalhe muito importante. Se me já viram vários vídeos sobre o CCI, eu falei quais é que eram os três principais objetivos do CCI. É basicamente identificar um novo ciclo no mercado, os ciclos, sejam eles de baixa ou de alta. Um exemplo disso pode ser, por exemplo, aqui. Reparem, aqui foi de baixa, ok? Que corresponde aqui. Portanto, a partir do momento que perde a linha zero, ele perde força, perde momento e corresponde a este movimento. Por exemplo, ok? O momento em que ele ganha alta, por exemplo, e esta é a primeira função, identificar novos ciclos. Portanto, está aqui, ok? E pronto, e mais ou menos podemos dizer que corresponde com este movimento aqui. Pronto, não é? Mais coisa, menos coisa. Vamos pô-lo assim, ok? Pronto. Mas eu expliquei que também serve, além de identificar os ciclos, que era identificar quando ele sai da zona de sobrevenda e de sobrecompra. Tínhamos aqui o 100, que vocês já sabem fazer isto muito bem, não é? E tínhamos aqui o 200, o menos 100, assim é que é. Eu já ia para o 200, ok? Pronto. Bem, entretanto, o que é que eu quero dizer aqui? Que
o que muitos dizem é isto. O que muitos dizem na internet é isto. Basicamente eu vou-vos mostrar. Vou pôr assim. Ok? Esta baixa mantém-se até aqui. Vamos pôr assim. É que quando ele chega à zona de sobrecompra, devemos esperar que perca esta linha. E nesta zona é quando então aproveitamos e fazemos o movimento de baixa, ou seja, entramos curtos, short, sell, vendedores. O mesmo aconteceria aqui, e o mesmo aconteceria aqui. Pois só que reparem no detalhe, é que ele primeiro sobrepassa a zona e há quem fique muito ansioso, tenha medo de perder a oportunidade e se posicione logo. E mete-se para baixo. O que é certo é que o preço, verdade seja dita, que fez este alívio, mas repare-se que este nível mínimo em relação a este, quer dizer, este é inferior a este. Portanto, se o preço, se a entrada foi aqui, não se aproveitou assim tanto. E este, daqui, entrada para baixo, aproveitou-se só este bocadinho. Aqui não se aproveitou nada, a não ser que se tivesse tido a paciência até aqui. É verdadeiramente compensador? Bem, o que este gráfico já me chama a atenção é de algo que eu falei muito importante. Que quando falei nas 3 utilidades deste indicador, eu disse que era identificar novos ciclos. Dei-vos aqui um exemplo. Zonas de sobrecompra e de sobrevenda, estas são as de sobrecompra e aqui as de sobrevenda, ok? E divergências, cuidado com as divergências. Vou-vos dar um exemplo e eu chamei logo a atenção, muito cuidado com as divergências, em especial neste CCI. E vou-vos dar um exemplo, uma divergência é este aqui. Até vou pôr assim a mais grosso e a amarelo, ok? Pronto. Isto é uma divergência. Porquê que é uma divergência? Porque os máximos do indicador são descendentes, mas os do preço são ascendentes. E até vamos usar aqui pelos mínimos. São ascendentes. Isto é uma clara divergência. Ok. E quem fez caso desta divergência se entrou aqui, ficou à espera que o preço corrigisse desde aqui, e desde aqui até ao momento atual, ora bem, a divergência é aqui dá-se a divergência, portanto, aqui neste máximo dá-se a divergência, vamos dizer que é aqui, pronto. E desde aqui até ao momento atual vão 10% assim que a divergir em relação às nossas intenções, ou seja, preço a subir e nós metidos para baixo. Portanto, é algo que eu verdadeiramente não recomendo, não é? Portanto, não é algo que seja, eu diria que, recomendável. Eu tinha aqui mais exemplos, e podia aqui dar mais exemplos, mas não vou desgastar aqui muito mais tempo, tinha aqui o exemplo que quando ele perdeu a zona de, veja-se que quando ele perdeu aqui a zona de sobrevenda, se uma pessoa fosse ansiosa, este nível corresponde aqui com este vermelho, ok? E quem olha para trás, veja-se que quem olha para trás vê toda esta parte aqui ascendente. Diz que o preço mais ou menos move-se aqui nestas zonas, portanto não era previsível toda esta queda, mas quem tenha sido ansioso e quando entrou aqui aproveitou e meteu-se logo para cima assim que viu este movimento aqui da recuperação, olhem, assim que tocou aqui, a verdade é que foi um fácil sinal e se tivesse entrado para cima, olha, deste nível até cá abaixo, estamos a falar de um movimento de 19%. E estar curto é estar alavancado, ok? E neste caso, estar longo também se pode estar alavancado, mas 20% é significativo mesmo sem alavancagem. Este é um exemplo. Outro exemplo que eu quero dar é, por exemplo, aqui um exemplo da Intel. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo da Intel. O exemplo da Intel, por exemplo, vamos começar por aqui. Aqui tem um exemplo bem sucedido. Sai da zona de sobrevenda e o preço daqui até aqui enceteu valorizações de 27%. Mas, por exemplo, aqui,
O preço aqui, mais uma vez, dá sinal e este sobrepassa a mesma zona de sobrevenda e, segundo essas regras, dá sinal para ir para cima. E a verdade é que ele ainda tem uma desvalorização de 18, 17%. Tudo isto para dizer que devemos usar os critérios, devemos usar os indicadores com algum critério, fazer uma análise e uma comparação, porque se cada pessoa é um mundo, um indicador em cada ativo também pode ter um mundo e uma história diferente para contar. Vimos que na Nvidia a volatilidade em vídeos anteriores, veja-se, ao ponto que chegava aqui aos 400 e aos 400 menos, não é verdade? E noutras nem tanto, noutras cotadas nem tanto. Outro exemplo, temos aqui a Nvidia, veja-se, a Intel, aqui deu sinal de que ela, portanto, sair dos 200 poderia ser uma oportunidade. O que é verdade é que desde aí até ao momento atual já chegou a valorizar 44%, mas até ao momento atual vai com 30%. E repare-se que desde este ponto, vamos marcar que o ponto é este momento, é esta vela verde que aqui está. Repare-se que nunca atingiu níveis inferiores se tivesse entrado curto em relação ao seu ponto de entrada. Repare, entrando aqui, ele é sempre estes mínimos, nunca aqui veio nenhum novamente ameaçar estes níveis. Portanto, aqui dizer que aqui quem tivesse entrado para baixo sim que estava alavancado e estava a correr um grande risco. Posto isto, e vou parar aqui para um último exemplo, um penúltimo ou um último exemplo, que vocês depois podem fazer pausa no vídeo e comparar, que reparem que todos estes sinais foram sinais em que o preço aqui historicamente raramente vai aos 200, eu até vou pôr aqui uma linha, raramente vai aos 200. Até vou pôr aqui 200, só para nós testarmos. Ok? Pronto. Aqui quase ameaçou, aqui sim que tocou, aqui à esquerda, em baixo à esquerda, mas aqui, a partir do momento em que o preço se coloca por cima desta média móvel de 50, que esta é a de 50, que nunca mais voltou a perder, e tem procurado apoio sempre que há volatilidade, a verdade é que os máximos são sempre crescentes. Reparem, em todos eles foi tudo sinais falsos. E imaginem aquelas pessoas que fazem martingala, que é, vão duplicando o número de operações, o número de ações, ou seja, aqui compra uma, não correu bem, aqui compra duas, não correu bem, aqui vende, neste caso não é compra, é vende. Compra um contrato short, aqui mete 4, aqui 8, aqui 16, aqui 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Vejam, começou com uma, ao fim de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, já tem 1024 posições, se apenas tivesse comprado uma aqui, só que as pessoas não compram uma e como se não bastasse entram alavancadas. E nunca esquecer que entrar curto numa cotada só é possível alavancado neste caso em concreto. Quer isto dizer, alavancado como? É possível entrar sem estar alavancado, mas se o preço duplicar, perde-se o capital todo investido. Ok? Por exemplo, aqui teria entrada quanto? Está ali, preço de abertura 22,20 e vamos pôr 22,20, até vamos pôr o preço mais baixo, 18 cêntimos. Basta ir a 36 e ir a 36 foi aqui. Vamos pôr aqui. Não, a 36 é aqui, por aqui assim já. Pronto, neste nível aqui já duplicou. Os 36 já duplicaram e se tivesse entrado aqui, ele duplicou já aqui em 72, porque o dobro de 36 é 72. Bem, qual é que é a conclusão que se retira daqui? É que todas estas funcionaram mal. Eu tenho outra forma de olhar para isto e a forma que eu tenho de olhar para isto é: faz sentido, depois do preço perder a zona de sobrecompra, entrar para baixo? Não posso recomendar, mas faz muito mais sentido e a esperança matemática é positiva
a maior parte das vezes estivermos a favor da tendência. Então, como estamos a analisar um ativo que está a subir, vamos ver. Então, quando ele chegou aqui à zona de sobrevenda, recuperou, passou a sobrevenda e começou a subir, onde está a seta verde, diz-nos o gráfico e a estatística que tinha sido um bom ponto de entrada, porque o preço nunca mais cá regressou. O mesmo aqui e o mesmo aqui, ou seja, faz sentido tomar decisões maioritariamente a favor da tendência, porque a estatística, a análise técnica e os modelos de negociação baseados em análise técnica, como a estatística não é uma ciência exata, têm que ser negociados, têm que ser conduzidos de maneira em que eles nos ofereçam uma esperança matemática positiva. Essa sim que é a minha recomendação. Por último, e sim, agora vamos para o último, eu vou pegar aqui na Nvidia, vou pôr aqui o gráfico semanal, ok? E vou aqui fazer só mais uma coisa. Vou tirar a média móvel para tirar o ruído, ok? Também lhe vou tirar este 300 que está aqui, que agora não interessa. O 200 vamos deixá-lo estar. E vou-lhe aqui acrescentar os pivot point, que tenho muitos vídeos sobre eles. E basicamente, sobre os pivot point, dizer o quê? Dizer que, lembram-se que o primeiro negócio foi aqui assim, aproximadamente, se forem aos meus vídeos, foi por aqui assim, foi aqui. Pois reparem, o que é que nos tinha dito o CCI? Tinha-nos dito que o melhor era aproveitar uma posição de baixa. Bem, e desde esse momento até então vão mais de 800% de subida no preço. Então, isto teria corrido mal muitíssimas vezes, visto desta perspectiva. Visto na perspectiva que foi explicada, ok? Visto na perspectiva que foi explicada. E pegando, que foi explicada no BCP, a favor da tendência poderia fazer mais sentido, mas neste caso aqui, por exemplo, aqui dizia que sim, era para ter entrado, mas o nosso sinal, se lembrem, forem ver aos vídeos anteriores, foi mais tardio. Bem, era para testarmos, convinha testar e ver neste que sinais é que nos daria, ok? E bem, pronto, por último dizer que, e repetir que não deve ser usado, não deve ser, uma vez que corra bem, não deve-se acreditar de maneira fiel àquilo que verificamos, perceber que deve-se estudar que cada ativo, tal como cada pessoa, é um mundo, ok? E concluir dizer que o que a Nvidia me diz, já que cada ativo é um mundo, é que, por exemplo, sim, quando ele passa a zona de sobrecompra, veja-se aqui, é quando incrementou a velocidade do preço, é quando ofereceu um maior movimento ascendente. Dito de outra maneira, aqui o que nos diz é que num ativo muito volátil, a história que nos conta a Nvidia é de que de facto é quando ele está a ligar o DRS, fazendo a conotação com a Fórmula 1, mas que não seja isto nenhuma conotação com qualquer tipo de recomendação. Bem, ficam as dicas, é aquilo que eu tenho a dizer e mais não digo já sobre este tipo de dicas. Os próximos vídeos serão vídeos de análise pura, serão vídeos de comparativo com outros indicadores, da utilidade colocada em prática, sem ser só com exemplos, portanto com demonstrações, com modelos de negociação que eu uso para explicar tudo isto. E por agora é tudo. Passamos então à próxima fase, porque terminamos com esta, a fase teórica das observações que há a fazer em relação ao ativo. Já o sabemos calcular, já o sabemos configurar, já o sabemos parametrizar, sabemos onde devemos ter cautela e onde há curvas muito apertadas e também onde há retas, e agora vamos compará-lo, vamos ver quais são os indicadores substitutos deste, a concorrência, quais são aqueles com os quais este se pode complementar, juntar e acrescentar valor, e aqueles com que não fará sentido.
para depois vermos em alguns modelos de negociação o que poderá ser feito. Eu espero que tenham gostado, coloquem like, subscrevam, reencaminhem para os vossos contactos e cá nos veremos no próximo sobre o CCI.